I think a lot of my sermons Eu acho que a maioria das minhas they pregações, have like at least recently, pelo menos recentemente, kind of all been almost connected, estão quase todas conectadas feeding into another. uma com a outra. And this sermon, this message, E essa mensagem it's about something that I've actually have a lot of conversation recently with some people. é sobre algo que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas. It goes into the question of integrity. Entra na questão da integridade. Integrity as a human being Integridade como ser humano, and integrity as a Christian. integridade como cristão. How do you determine somebody's integrity? Como é que você determina a integridade de alguém? How do you validate someone's integrity? Como você pode validar a integridade de alguém? Integrity, how do you define integrity? Como você define integridade? An honest person, Uma pessoa honesta? someone who's loyal to their morals, Alguém que é leal às suas morais? someone who's loyal to a lifestyle, Alguém que é leal a um estilo de vida? right? Não é? Someone who's faithful, Alguém que é fiel, regardless of the circumstances, independente das circunstâncias, regardless of the situations or difficulties. independente das situações ou dificuldades. Someone with integrity, Alguém com integridade, it doesn't matter if they're upset, não importa se eles estão com raiva, if they're down, se eles estão para baixo, if they're in a disadvantage, se eles estão numa desvantagem, if they have to do se something, eles precisam fazer algo, they're going to do it. eles vão fazer. It doesn't matter what their past says about them. Não importa o que o passado diz sobre If they're eles, asked to be honest, se eles são pedidos a serem honestos, they will be honest. serão honestos. A person of integrity sticks to what they know is true. Uma pessoa de integridade, ela fica com aquilo que é A verdade. person of integrity is loyal Uma pessoa de integridade, ela é leal to their lifestyle, ao estilo de vida, loyal to the truth. leal à verdade. So when I say it's this integrity in the sense of Christianity, Então, quando eu digo integridade na questão do cristianismo, you know where I'm getting to. vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. A Christian or a disciple who has, how do you say somebody who has integrity? I'm actually asking, anybody know? An integral person, however you say it. A Christian with integrity. Cristão com integridade. I should have researched a little bit more, I'm sorry. Deveria ter pesquisado um pouco mais, desculpa. Is someone, É alguém, we're going to read here, e nós vamos ler aqui, who builds their house que constrói sua casa on a solid foundation. sobre uma fundação sólida. Storms will come, As tempestades vêm, difficulties will come, as dificuldades vêm, but guess what? mas adivinha o quê? They're fixed Eles estão to that firmados foundation. naquela They're fundação. fixed Estão firmados to their source. na sua fonte. They're fixed, Estão fixados, loyal. leal. They're loyal Eles são leais to their foundation. à sua fundação. Let's open up real quick to Luke 6, Vamos abrir em Lucas 6, starting at verse 43. From 43 until the end. versículo 43 até o final. And it says, "For no good tree produces bad fruit." You got it up there? Sorry, I forgot. Okay, good. "For no good tree produces bad fruit, nor does a bad tree produce good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. Figs aren't picked from thorn bushes, nor grapes from a briar patch. The good person produces good things from the store of good in their heart, while the evil person produces evil things from the store of evil in his heart. For his mouth speaks what overflows from his heart. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I say? Everyone who comes to me hears my words and acts. Everyone who comes to me hears my words and acts on them. I will show you what he is like. He is like someone building a house who dug deep and laid the foundation on bedrock. When a flood came, the torrent beat against the house, but couldn't shake it, because it was constructed well. And whoever hears my words but doesn't act on them is like someone who built his house on the ground without my foundation. As soon as the river struck it, it collapsed, and that house became a horrendous wreck." How does it end there? "And the ruin of that house was great."
we see here the difference of someone who has a foundation and someone who doesn't. A gente vê aqui a diferença de quem tem uma fundação e quem não tem. Someone who has a solid foundation and someone who never really had one. Alguém que tem uma fundação sólida e alguém que não tinha nada. In this parable here, Nessa parábola aqui, Jesus was saying how there's two different houses. Jesus estava dizendo como havia duas casas He diferentes. didn't say that the houses were any different from each other. He didn't say the houses were any different from each Ele não other, disse que as casas eram diferentes uma das but outras, the foundation was completely mas a different. fundação era diferente. One was prepared. Uma estava preparada, One was solid. uma era sólida. One put in the work. Fez o trabalho, todo o Well, trabalho. the other one was more of an aesthetic thing. Mas a outra era mais uma coisa estética. You know, the second house there, A segunda casa it was easier to build. foi mais fácil de construir. Or maybe not easier, but Talvez não tão mais fácil, faster. mas mais rápido. Because you don't have to do the work of the foundation. Porque você não precisa colocar o seu trabalho na fundação. I say it's not easier Não diria que é mais fácil, because it's quite hard porque também é difícil to build something construir algo when you have no support. quando você não tem suporte nenhum. If you've ever done any kind of construction, Se você já trabalhou com qualquer tipo de construção, it's really hard é muito difícil. to put up a wall Colocar uma parede when the floor is all crooked. quando o chão não tá nivelada. And if you've ever done any kind of, like my dad for years, Como meu with pai por paperwork, anos, eu trabalho com paver, com brick. you can't just go to the place Você não pode só ir no lugar, and start laying the bricks down on the floor. começar a colocar os bricks no chão. You dig it up, Você tem que you pour the sand, cavar, colocar areia, you prepare it, preparar o chão, a nice solid foundation for a those fundação bricks. sólida para o brick. Constructing anything on a loose or weak foundation Construir qualquer coisa numa fundação que é fraca is useless and it's unsafe. é, There's no value. não tem valor nenhum. Grab any house. Pega qualquer casa, In this example here, where Jesus was talking about those two different houses. e Jesus nesse exemplo estava falando dessas duas casas diferentes. Build two of the exact same houses. Construa as duas casas exatamente iguais. One on a good foundation Uma numa fundação boa and one without foundation. e uma outra sem fundação. And ask somebody Aí, agora pergunte a alguém who comes and has to evaluate these houses para vir avaliar a casa and give a price to those houses. e colocar um valor sobre essas casas. The one without foundation is going to have a certain price. A casa que não tem fundação vai ter um valor, And the one that has foundation has a price. ou a casa que tem fundação vai ter um valor, And the one who doesn't e a que não tem is deemed unsafe. vai ser considerado não seguro. Oh, it's the same house. Why can't I just live in this one or buy this one just like the other one? Ah, mas é a mesma casa, por que eu não posso só comprar aqui e morar aqui? The roof is the same. O teto é o mesmo, The walls are the same as paredes materials. são as mesmas, mesmo material. The rooms are located in the same way. O quarto, o layout da casa é igual. The plans are the exact same. Os planos são exatamente iguais, So why was one rejected over the other? mas um foi rejeitado em relação à outra, Because it's not safe. porque não é seguro. Because it may look safe, it may look all intact. Pode parecer que seja seguro, tudo When intacto, anything comes to push up against that house, mas se qualquer coisa vier contra essa casa, any kind of challenge or difficulty, qualquer tipo de dificuldade ou desafio, then you're going to see aí você vai ver the integrity of that house. a integridade dessa casa. There's no integrity without any kind of foundation. Não existe integridade sem nenhum tipo de fundação. There's no integrity without being fixed to that foundation. Não há integridade sem estar firmado nessa fundação. So when I'm talking about this Christian of integrity, Então, quando eu estou falando sobre esse cristão que tem integridade, what is a Christian with integrity? o que é ser um cristão com That's what we integridade? read here in the Word. É o que a gente lê aqui na palavra. Everyone who comes to me hears my words and acts on them Todos aqueles que vêm até mim, ouvem as minhas palavras e agem sobre elas, is like someone building a house who dug deep and laid the foundation. são como pessoas que constroem a casa sobre uma rocha. When the difficulties came, Então, quando as dificuldades vieram, it's as if nothing ever happened. é como se nada tivesse acontecido. A Christian with integrity Um cristão com integridade is someone who's loyal to the principles of the Bible that we read every single day. é alguém que é leal aos princípios da Bíblia, da qual ele lê And todos os dias. difficulties do not sway E as dificuldades não vão abalar the moral compass. a moral da pessoa. It doesn't change. Não muda. Yeah, I have to walk this path. Sim, eu preciso andar por este caminho. And it's going to disadvantage me for sure. I'm at a disadvantage on this path. E é uma desvantagem eu estar nesse caminho.
but I am a Christian with integrity. Mas eu sou um cristão com integridade? Because if I walk on this path, Porque se eu andar por este caminho, anything that comes against me, tudo aquilo que vier contra mim, I'm protected. estou protegido. But if I don't, Mas se não, there's no protection. não tenho Because proteção. the foundation is only here. Porque a fundação só está aqui. So I got to ask you, Então eu preciso te perguntar, regarding your actions and regarding your decisions in your life, em relação às suas ações e às suas decisões na sua and vida, how people see you, e como as pessoas te veem, what is speaking louder? o que fala mais alto? What speaks louder O que fala mais alto? through your actions and through your words? Através das suas ações e tuas palavras. Does your heart O seu coração speak louder, fala mais alto or does your mind speak louder? ou a sua mente fala mais alto? Why? Por quê? Because your mind is smart. Porque sua mente é inteligente. Right? When they say don't make decisions with your feelings. Quando eles falam não tome decisões pelas emoções. Why? Por quê? Because your heart can be deceived. Porque o seu coração pode ser enganoso. Because your heart is sensitive. Seu coração é sensível. Although outside I may look like a great person. Apesar de que do lado de fora eu posso parecer uma pessoa ótima, I'm fine. Everybody asks, I'm fine. I'm all good. todos perguntam, você está bem? Eu estou bem, tranquilo. But then my heart is being torn apart. Mas meu coração está sendo estraçalhado. So my mouth Então a minha is no boca longer speaking what my heart is saying. não está mais falando aquilo que está no meu coração. It's speaking what my mind tells it to say. Está falando aquilo que minha mente diz para falar. In other words, my mind is now deceiving my heart, saying you may be in pain, but you're okay. Em outras palavras, agora minha mente está enganando meu coração dizendo, você pode estar com dor, mas você está And bem. the Bible says to do this, Quando a Bíblia diz para fazer isso, and it may hurt, pode doer, right? But then your mind's like, don't worry about it. mas sua mente vai estar, não se preocupa. Say this, Fala isso, do this, faça and isso. we'll deal with that later. E a gente lida com isso That's what we depois. typically do. É o que nós fazemos If you normalmente. got 10 problems, Se você tem 10 problemas, you prioritize some, você prioriza and algumas say we'll get to that one later. e depois fala que vai chegar nas outras. But what happens if you don't have time to get to those problems? Mas o que acontece quando você não tem tempo para chegar nos What happens when you outros? forget those problems? O que acontece quando você se esquece desses What happens problemas? when you forget about the difficulties that you faced? O que acontece quando você se esquece? Você se esquece das dificuldades que você enfrentou. They become Eles se tornam a crack in that foundation. uma rachadura naquela fundação. Because in the beginning, when you just started your walk with Christ, Porque no início, quando você começou a sua caminhada com you just Cristo, started your relationship with e Jesus. você começou o seu relacionamento com Cristo, Everybody here has seen that, right? todo mundo aqui já viu isso. Somebody who's just fresh to Christ, Alguém que está fresco assim em Jesus. and they're burning. Estão queimando, They are burning. They're on fire. estão pegando fogo. Right? You can say whatever they want. Você pode falar o que quiser. No weapon formed against me shall prosper. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. You know, oh, you want to go this way? Nah, dude, because Jesus is the way, the truth, and the life. Ah, você quer ir por esse caminho? Não, porque Jesus é o caminho, a verdade e a You're vida. going to lose all your friends. It's okay. The Holy Spirit's my only friend I need. Você vai perder todos os seus amigos, cara? Não, mas o Espírito Santo é o único amigo que eu preciso. Right? When somebody's fresh and it's like, it's that honeymoon phase with Quando alguém Jesus. é novo convertido, aquela fase de lua de mel com Jesus. Everything is sunshine Tudo é uma luz. and everything is fine. It's awesome. It's awesome. E é legal. It's awesome. É ótimo. But then we become a little bit complacent. Mas aí a gente fica um pouco confortável. Life happens. A vida acontece. So you're there, you're building that foundation, Aí você está lá construindo a fundação. and you're about to start building that house. E você está pronto para começar a construir a You're casa. about to set up the walls, Você está começando a colocar as paredes and something happens. e alguma coisa And acontece. it affects your integrity. E vai afetar a sua integridade. So then there's a crack Aí então tem uma in rachadura that foundation. naquela fundação. But you don't deal with it. Mas você não lida com Just leave it ela. alone. We'll get to that Você at deixa some para point. lá. A gente chega Right? lá We'll numa get to that hora. at some point. Uma hora a gente lida com isso. The materials come. Os materiais chegam, You start setting up the walls. você começa a levantar as You paredes, start setting up the roof. começa a colocar o teto. Once the framing's done, Uma hora, depois que você terminou toda a estrutura, you're thinking, oh, I cannot forget about that crack. você pensa assim, pô, não posso esquecer da rachadura. But the drywall just got here, Mas o drywall acabou de chegar, and the insulation just got here. a insulação já chegou, Let me handle that, deixa eu lidar com isso, and then I'll get back to that crack and I'll fix it. e depois eu volto para a rachadura e You start setting up this house, você começa a construir a casa, and then the flooring arrives, aí o piso chega, and then the doors arrive. aí as portas chegam, Then everything else starts coming all at once. e tudo começa a chegar de uma vez.
Because you weren't planning on having any issues with your foundation. Porque você não estava planejando ter nenhum tipo de problema com sua What fundação. happens when your mind is separated, is divided? O que acontece quando sua mente está dividida? When you're trying to resolve a problem, Quando você está tentando resolver um and problema then something else is in the back of your e mind. tem alguma coisa nas suas mentes lá At least atrás. with me, I start stressing out. Pelo menos comigo eu começo a ficar estressado. And then my productivity is lowered. A minha produtividade So you despenca. have this problem happening, Então a gente tem esse problema acontecendo and you're just trying to build your house around that. e você está tentando construir sua casa em volta do And then at problema. some point, E vai chegar um ponto, that crack aquela rachadura doesn't seem as large as it was when it first happened. não parece ser uma coisa tão grande como era no início. You thought it was a lot larger. Você achava que era uma coisa muito maior? I thought it stretched the entire width of the house. Eu achei que era a fundação todinha da And casa. I'm looking at these walls. Mas eu tô olhando aqui para as I'm paredes, looking at the flooring. tô olhando aqui para o piso, I can barely tell the crack is even there. nem dá para ver que a rachadura tá lá. Can't even tell there's something happening Não there. dá para ver que tem alguma coisa acontecendo. And then life continues, A vida and continua you continue building your house. e você continua construindo sua And casa. then new relationships come, Aí novos relacionamentos and the chegam, kids arrive, as crianças chegam, and you're decorating your house, você está decorando a and you're casa. building your house E quando você está construindo sua casa, on a foundation that you didn't secure. numa fundação que você não colocou segurança. But life continues to push you. Mas a vida continua te empurrando. Life encourages you just to keep going. A vida te encoraja a continuar. Just keep going. Continue. Don't stop to worry about your Christian foundation. Não pare para pensar na sua fundação cristã. Just keep going. Just keep going. Continua, continua. Don't worry about it. Não se preocupa. So then what happens? You're at church, Então o que acontece? Você está na igreja and you're listening to these songs with these beautiful e lyrics, você está ouvindo as canções com letras lindas and you're singing. e você está cantando. But I gotta ask you, where are those words founded? Mas eu preciso te perguntar, qual é a fundação dessas palavras em você? Onde está a fundação? From where are you pulling those words out? De onde você está tirando essas palavras? From where are you building this Christian life that you have? De onde você está construindo essa vida cristã que você tem? Where are those words rooted in? Onde é que essas palavras estão enraizadas? Because what we end up doing Porque o que a gente acaba fazendo is because we're here, é porque a gente está aqui and it's okay to say these e things. está tudo bem dizer essas So what coisas. do? Então o que você faz? You speak the words Você fala as palavras that match the environment you're in. que combinam com o ambiente que você está. So because you're here, Então, porque você está aqui, these are the words I gotta say. essas são as palavras que eu preciso dizer. So and it's the same house as everybody else. É a mesma casa que todos os outros, But your foundation isn't firm. mas a sua fundação não está firme. Your foundation got cracked a while back. A sua fundação foi rachada um tempo atrás. And then as time goes E on, como o tempo continua passando, the materials of that house starts to weaken. os materiais daquela casa começam a enfraquecer. The earth under that crack of the foundation shifts. A terra debaixo dessa rachadura na fundação começa a se mover. And with the finishes of that house, E aí todo o acabamento da casa there's so much weight tem tanto peso that the one crack que aquela única rachadura, that didn't seem like a problem que não parecia ser um problema, has caused your foundation to no longer have the strength. causou a fundação a não ter mais força. It has weakened the integrity of your house. Ela enfraqueceu a integridade da casa. Have you ever dealt with a house with a problem in its foundation? Você já teve que lidar com uma casa que está com problema na fundação dela? That is the most difficult thing to deal with. É uma das coisas mais difíceis de você lidar. The house will tumble over. A casa pode cair. You're going to have a job that I last worked in Florida. O último trabalho que eu tive na Flórida, I went to go see this house, eu fui ver uma casa and there was moisture coming up from the floor of the bathroom, e tinha umidade, tinha água vindo do chão do and banheiro it cracked the entire floor of the bathroom. e rachou o piso todinho do banheiro. So then we found out Aí a gente descobriu that the homeowner que o dono da casa had that problem before. já tinha tido esse problema. So they hired somebody to come and fix it. Então eles contrataram alguém para vir arrumar, So they removed the flooring, retiraram o piso and then they saw that there was a crack e aí eles viram que tinha uma rachadura in the bathroom on the foundation na of the fundação do foundation, banheiro. and it was leading into the garage. E estava indo em direção à garagem. But it ended towards the end where the wall of the garage.
e terminava bem no finalzinho da parede da When we garagem. got there Quando a gente chegou lá and went into the garage, e entramos na garagem, the crack was now bigger a rachadura estava maior because it didn't deal with the problem. devido a eles não lidarem com o problema. The problem got worse. O problema piorou. Because instead of going into the problem and figuring out what they could do to fix that foundation, they just lay down something fresh on top and hoped for the best. Porque no lugar de ir lá e lidar com o problema da fundação, eles só colocaram um piso novo. So the damage became even worse now Então agora o problema ficou muito pior. because they never dealt with it when it was a small thing. Porque eles nunca resolveram quando era algo pequeno. That's why it's a lot harder Por isso que é muito mais difícil to learn new things when you get older. aprender coisas novas quando você fica mais Because velho. at some point, Porque vai chegar um ponto, your mind sua mente it's just fixed on the ways that you lived your life. está fixado na forma que você viveu sua vida. You try to work out. Você pode tentar malhar. It's a process. É um Your processo. body's going to hurt a lot more in the beginning than it does later Seu down the corpo road. vai doer muito mais no início. Like I mentioned before, go to a chiropractor. They have to keep aligning you multiple times Eu já disse isso antes. Você vai no quiropraxista, eles vão ter que ficar te alinhando várias vezes. because your body is so used to staying in that way Porque o seu corpo está tão acostumado a ficar naquela posição that it's not easy just to shift. que não é facilmente mudado. That's why children absorb so much. Their brain is a sponge, Por isso que as crianças absorvem tanto, porque o cérebro é como se fosse uma esponja. which is why I'm saying that when you start your walk with Christ, Por isso que eu estou dizendo, quando você começa a sua caminhada com Cristo prepare yourself well. e você se prepara bem, Because when you get older, it's a lot harder to change. porque quando você fica mais velho é muito mais difícil você mudar. So now when Jesus says something, it hurts a lot more than it did way in the beginning. Então agora quando Jesus diz algo, dói muito mais do que doeria se fosse lá no You're início. reading the Bible in certain place, you're like, man, how many times have I read that? Você está lendo a Bíblia e você fica assim, meu, quantas vezes eu já li essa parte? And it starts hurting because God's like, dude, you got to change this in your life. E começa a doer porque Deus está falando, você precisa mudar isso na sua vida. You got to shift this in your life. Você precisa transformar isso na sua There's vida. more work we got to do. More work. Tem mais trabalho que tem que ser feito. Because in the beginning it was easy. In the beginning it's whatever Jesus says, I'm there. I don't care about. I'll get rid of all my friends. Porque no início é muito fácil, eu não estou nem aí o que vai acontecer, eu me livro de todos os meus amigos. I'll quit my job, no problem. Eu acabo com o meu trabalho, eu saio do meu trabalho. I'll change whatever you need, Jesus. Eu mudo o que precisar, Just say Jesus. the word. Só falar. But then we get older, Aí a gente vai we envelhecendo, think we get wiser. a gente acha que fica mais sábio. And anytime Jesus says anything, Aí todas as vezes que Jesus fala qualquer coisa, or something comes up, ou alguma coisa acontece, what do? o que a gente faz? I'm going to pray about it. Eu vou orar, I'm going to wait for confirmation. vou esperar uma confirmação. I'm going to pray about it, Eu vou orar and the Lord's going to speak to me again. e o Senhor vai dizer para mim, falar comigo. I'm going to pray about it Eu vou orar sobre because isso. that might not be Jesus. Porque talvez não seja Jesus. That might be the deceiver. Pode ser o enganador. That might be the enemy speaking to me. Talvez seja o inimigo falando comigo. And you look at the word, it's like, no, it's there. Aí quando você olha para a palavra, você vê, não está lá. It applies to your life right Se now. aplica na sua vida agora. You're not in the desert like Jesus fasting and the enemy's trying to tempt you with the word. Você não está no deserto jejuando como Jesus e o inimigo está tentando te tentar com a palavra. You're not Jesus to be tempted by the word. Você não I'm é sorry. Jesus para ser tentado através da palavra. He's not going to tempt you with the word. Ele não vai te tentar com a He doesn't palavra. have to. Não precisa. But that's what happens. Mas é isso que acontece. We start questioning when God says go. Você começa a questionar quando Deus fala vai. We get too fearful. We get this it's like it's a crippling fear. É um medo ou crippling. É o paralisante. It's a fear that doesn't let you move, doesn't let you grow, Não doesn't te let you deixa change. mover, não te deixa crescer ou mudar. But that fear is just rooted in a broken foundation. Mas esse medo está enraizado numa fundação That quebrada. fear isn't stabilized. That fear doesn't come from a solid foundation. Esse medo não vem de uma fundação sólida. If you have a house that has a broken Se foundation, você tem uma casa que tem uma fundação a quebrada, foundation that isn't prepared for a house, uma fundação que não está preparada you para will uma be casa, afraid to make any kind of changes. você vai ter medo de fazer qualquer tipo de You mudança. buy a house, Você compra uma casa. and they say this foundation is only made for this house like this. E eles dizem, essa fundação foi feita para uma casa só assim. Do not think about changing anything, Não pense em mudar qualquer coisa, because you will have problems in porque this você foundation vai later. ter problema. You will have problems on that foundation. Você vai ter problema com a fundação. So you get terrified. Aí você fica aterrorizado. It's I'm not gonna even paint the house because No. it's gonna change something. My house is gonna fall apart. Não vou nem pintar a casa, senão vai mudar qualquer coisa, vai cair. So then
You've replaced things that are similar to how they were before. Aí você começa a repor coisas que são parecidas com o que tinha antes, Instead of making major changes. no lugar de fazer mudanças When there's a solid maiores. foundation, Mas quando existe uma fundação sólida, doesn't matter what you throw at this house. não importa o que você jogar nessa casa. I'm going to add a room here. Eu vou aumentar um quarto aqui, I'm going to change the living room. eu vou mudar a sala, I'm going to change this. vou mudar aquilo. Everything is prepared. It's ready. Tudo está preparado. It's strong. The integrity of that A foundation integridade dessa fundação can withstand all changes. pode aguentar qualquer tipo de But if there's mudança. no integrity on that Mas se foundation, não existe integridade nessa fundação, there will be haverá no changes. No changes. não haverá alguma Because if mudança. a house lasts this long in this house, with this broken foundation, Porque se uma casa ficar tanto tempo com uma fundação quebrada, if a house has lasted this long on this foundation, se a casa this durou broken esse foundation, tempo, todo esse tempo, meu Deus, todo esse tempo na fundação quebrada, it's going to be difficult to change anything. vai ser difícil mudar qualquer coisa, Because that foundation is no longer built porque essa fundação já não é mais construída for Pra- changes. haver mudanças. A Christian with integrity Um cristão com integridade needs to be ready for changes. precisa estar preparado para mudanças. Needs to be ready for as the winds will move. Precisa estar The winds will preparado blow. quando o vento soprar, os ventos vai soprar. You know, if you ever see a house with a wall that's missing Se você já viu uma casa com uma parede que está faltando, or a hole, ou um buraco, let's say a tree branch came through and broke a wall down. uma árvore soprou o vento, o galho de uma árvore veio e quebrou a janela. As long as the wind and the rain is blowing in one direction, Se o vento e a chuva estiverem indo em uma direção só, nothing's going to come in through that hole. nada vai entrar por aquele buraco. But when situations change, Mas quando as circunstâncias mudam, and now you got wind and water blowing this way, agora você tem água e vento vindo por este that caminho, hole that wasn't a problem before aquele buraco que não era um problema antes, has become what we read here se tornou aqui como a gente lê aqui. in the end of verse 49. Final do versículo 49. And the ruin of that house was great E a ruína daquela casa foi muito because grande, what wasn't addressed porque aquilo que não foi resolvido became normal, se tornou normal, became a part of that house. se tornou uma parte da The things casa. that we don't address in our As lives coisas que a gente não lida na nossa vida just become part of our character, se torna parte do nosso become caráter, part of our personality. se torna parte da nossa If we're not personalidade. willing to change, E se você não está disposto a mudar, we're going to be a tremendous, I think it's my translation here, a Me- horrendous wreck. vamos ser uma ruína terrível, A horrendous wreck. um desastre terrível. I say that because of what we read in Hebrews 4:12. Eu digo isso por aquilo que a gente lê em Hebreus That the word 4:12, of God is alive and active. que a palavra de Deus é viva e ativa, It's eficaz. moving. Ela se move, It's alive. é viva. That means that it goes one way, it goes the Significa que other, vai por um caminho, vai it por goes outro, in, it goes out. entra, sai, Nothing is going to affect it. nada vai afetar. It's alive. It's Está moving. vivo, está movendo. Right? So if a house isn't prepared for winds going one way, this way, backwards, forwards, Então, se a casa não está preparada para ventos que vão de um lado para o outro, para frente e para trás, if a house isn't prepared for new neighbors, se a casa não está preparada para novos vizinhos, if the house isn't prepared for storms, se a casa não está preparada para tempestades, it's going to be a wreck. vai ser um desastre. So how can we Então, como é que nós say that we read the word and we preach the word and we live this word? podemos dizer que lemos a palavra, pregamos a palavra e vivemos a It's a palavra? word that is alive and active É uma palavra que é viva e eficaz when we're spiritual couch potatoes. quando espiritualmente estamos plantados num We're sofá. dead. Estamos mortos. It's like I think we were talking to Leo today. Estava conversando com o Léo And I hoje. said it's like an egg. É como se fosse um ovo. I was watching these videos where this guy raises like snakes and spiders. Eu estava assistindo esse vídeo de um cara que ele cria aranhas e serpentes. It's really creepy, by the way. Muito esquisito. He always shows how Ele sempre mostra como every once in a while, when there's a bunch of eggs they hatch, quando tem vários ovos e elas começam a abrir, sometimes there's one that didn't hatch. às vezes tem um ovo que não abriu.
And he'll go and show, he cuts the egg open, Aí ele corta o ovo and he explains how the snake is alive, e ele explica como a serpente está viva, but it's not coming out mas não está saindo because it's missing like this little tooth that it uses to cut porque está the shell open. faltando um dente que ele usa para abrir o ovo. So when we say the word is alive and active, Então, quando a gente diz que a palavra é viva e eficaz, and we're not active and we're not alive with e não this word, estamos ativos e eficazes e we're vivos, like these little things in eggshells. somos pessoas que estão dentro de um ovo, uma casca The de ovo. structure that we build for A ourselves estrutura que a gente constrói para nós is mesmos fragile é frágil, because we're not living the nature of the word. porque não estamos vivendo a natureza da palavra. We're not living the word to its fullest extent. Não estamos vivendo a palavra na sua totalidade. Have you ever, anybody have a car, Qualquer pessoa aqui que tem um carro, tie a rope to that car, amarra uma corda nesse carro, hold on to the rope, segura na corda and have somebody accelerate your car. e pede para alguém acelerar seu The carro. car's moving, O carro está but movendo, you're not. mas você não. You're going to be Você vai ser a horrendous wreck. um desastre. You're going to be left behind. Você vai ser deixado para You're trás. going to be torn apart. Você vai ser estraçalhado. Arm's going to get ripped off Seu braço vai ser rompido because you weren't prepared, porque você não estava preparado, because you weren't ready, porque você não estava pronto, because you're not living what we're saying. porque você não está vivendo aquilo que você diz. You're not a person of integrity. Uma pessoa de integridade. The person of integrity would understand that I'm just going to get in this car. Uma pessoa de integridade vai entender, não, eu vou entrar no carro. No one is going to, I'm going to hold on to this rope and hope for the best. Eu não vou ficar segurando essa corda e esperar pelo melhor. I'm going to sit back and hope for the best. Eu vou sentar tranquilo e esperar pelo melhor. I got my Bible with me. Estou com minha Bíblia aqui. If the manual says to do one thing Se o manual diz para fazer uma coisa and you do something else, e você faz outra, what do you expect? o que você está esperando? What kind of results do we expect Que tipo in de life? resultado você está esperando na vida? Results in our life with Christ. Resultados na nossa vida com Cristo. The Bible says one thing, Porque se a Bíblia diz uma coisa and we're unwilling to change. e nós não estamos dispostos a We're mudar, unwilling to transform. não estamos dispostos a sermos We're transformados unwilling to allow that transformation e não to estamos dispostos a deixar a transformação nos atingir, nos alcançar. There's a difference between someone who lives the word Existe uma diferença entre a pessoa que vive a palavra and someone who has practiced the word. e alguém que pratica a palavra. Excuse me. Someone who lives the word Alguém que vive a palavra and someone who practices saying the word. e alguém que pratica falando da palavra. Just memorized certain things of the word. Só memorizando certas coisas da palavra. If I were to ask you, and I don't want to close off here. Eu vou fechar aqui já depois dessa pergunta. If I were to ask you, think of someone, not in your personal life, Se eu fosse te perguntar, pense em alguém, não na sua vida pessoal, in a profession como uma profissão that is a liar, que é mentiroso, that doesn't say the truth. que não diz a verdade. I could personally come up with 3 different types Eu já penso em 3 carreiras diferentes that are stereotypically called liars. que são estereotipicamente chamados de mentirosos. Lawyers, Advogados, politicians, políticos and sales reps, e salespeople, vendedores. right? Am I saying that they're liars in their core? Eu tô falando que eles são mentirosos no sua interior? No, Não. but they know what to say Mas eles sabem o que dizer to get the results they want. para ter o resultado que eles querem. Sometimes somebody who sells, Às vezes é uma pessoa que vende, they don't believe in the product they're selling, eles não acreditam no produto que eles estão vendendo, but they got to make money, so they're going to sell it to you. mas eles precisam fazer dinheiro, então They're eles vão gonna vender sell, para the você. product is amazing. Ah, o produto é You're not maravilhoso, going to regret it, você não vai se arrepender, and they convince you, e eles vão te convencer. and you're like, awesome, I'm going to buy it, Ah, você vai, eu vou comprar. right? And you take it home, Aí você leva para casa and it's a mess. e é uma It does bagunça. not work the way that you were sold on. Não funciona da forma que foi vendido para você. A lawyer, Um advogado, when a lawyer is defending a criminal, quando o advogado está defendendo o criminoso, he has to convince the jury, ele precisa convencer o jurado, or at least cause some kind of doubt ou então pelo menos tentar causar um tipo de dúvida on the evidence, sobre as evidências so that his client can walk free, para que o cliente dele seja livre. right?
não é? And politicians, E políticos they're known for just saying things são muito bem conhecidos por dizerem coisas, because their party porque o partido político supports those ideas. apoia essas ideias. Even if personally they don't believe those things, Mesmo se pessoalmente eles não acreditam but nessas because ideias. they're affiliated with one certain side, Mas porque eles estão afiliados com o they will partido, repeat those things. eles vão repetir essas Because coisas. their team needs them to say those things. Porque o time dele precisa que eles digam essas coisas. And the people that they're speaking to needs to hear those things. E o povo que eles estão falando precisam também ouvir essas coisas. Because maybe personally they don't believe those things. Porque talvez pessoalmente eles não acreditam nisso. It's not the lifestyle they live, Não not the lifestyle they live, o estilo de vida que eles vivem. but they have to say those things to get the results they want. Mas eles precisam dizer essas coisas para ter os resultados que eles precisam. For example, if I were to stand in front of you Por exemplo, se eu fosse ficar aqui na frente de vocês and try to give you some kind of, let's say, medical advice or some kind of weight loss advice, fitness advice, tentar te dar algum tipo de dicas de fitness. right? I'm saying you got to do this, you got to do that, Você you got to precisa fazer isso, fazer eat aquilo, this way, eat that way, comer dessa forma ou daquele jeito. and then somebody who is fit, E é alguém que é fit, someone who lives that lifestyle, alguém que vive nesse estilo de vida, comes up to you chega para você, and says the same thing that I said. fala a mesma coisa que eu falei. Which one has more weight to it? Qual é que tem mais peso? Me or the person who lives that lifestyle? Eu ou a pessoa que vive esse estilo de vida? Or to give you advice, medical advice, Ou te dá conselho médico. and a doctor came and told you the same E o thing? médico te diz a mesma Who coisa. has more weight with Qual what they're palavra que tem saying? mais peso? Quem que tem mais peso? Why? Por quê? Because they live that lifestyle. Porque eles vivem nesse estilo de vida. Because they can back what they're saying. Porque eles têm como respaldar o que Because I estão can give dizendo. you the advice, Eu posso te dar o conselho, but then when problems come, mas aí quando os problemas vierem, new problems arrive, virem, novos problemas I chegarem, don't know how to address those things. eu não vou saber como lidar com Because I've aquilo. only practiced certain things. Porque eu só pratiquei certas coisas. So when the world looks at us, Então quando o mundo olha para nós, they're looking for that. eles estão procurando isso. The world is looking O mundo está for procurando people who have no integrity, por pessoas que não têm integridade, so that the gospel can be hated on. para que o evangelho seja odiado. That's why we need to be people of integrity. Por isso que precisamos ser pessoas de integridade. That's why we need to be people who have a solid foundation. Por isso que precisamos ser pessoas com uma fundação sólida. Like the question I asked in the beginning, A pergunta que eu fiz no início, what speaks louder? o que é que fala mais alto? Is your heart speaking from a place because it has those words, it has the word implanted, rooted in your heart? Seu coração está falando porque tem a palavra enraizada nela? Or is your mind deceiving your heart? Ou a sua mente está enganando o seu coração? Because it's easy to just forget about the problems and just kind of live life saying the things that sound okay. Porque é mais fácil você tentar esquecer dos seus problemas e dizer aquilo que parece ser certo dizer. It's a lot easier. Muito mais fácil. It's a lot easier. Muito mais fácil. So what I'm getting to, No ponto que eu quero what chegar, I'm trying to get to, que eu estou tentando chegar, going back to verse 45. voltando ao versículo The 45. good person produces good things from the store of good in his heart, while the evil person produces evil things from the store of evil in his heart. For his mouth speaks what overflows from his heart. No, you don't translate that. You guys got it? Okay. So what are you producing Então, o que é que você está produzindo in your day to day? no seu dia a dia? What are you producing in your house? O que é que você está produzindo na sua casa? Don't let those words that we sing here just be words that come out of your mouth. Não deixe as palavras que cantamos aqui que sejam apenas palavras que saem da sua boca. But that's rooted on some kind of lie. Isso vai estar enraizado sobre uma mentira. That's rooted in something that's not there. Vai estar enraizado sobre algo que não existe. But I pray that our hearts Eu oro para que os nossos be corações rooted in the foundation that we see here, that is Jesus. sejam enraizados naquilo que vemos, que é em Cristo. And if there are problems, deal with those problems. E se há problemas, lide com esses If there's problemas. a crack in that foundation, deal with that now. Se existe uma fundação, uma rachadura na sua fundação, resolva isso Because if you agora. start creating this house on that broken foundation, Porque se você começar a criar essa casa sobre essa fundação at some rachada, point you're going to have to tear the whole thing down vai chegar um ponto que você vai ter que botar tudo pro chão to fix that foundation para arrumar a fundação and to rebuild the house. e reconstruir a casa. And that's difficult. Isso é It's difícil, painful. é doloroso, It takes time. leva tempo.
But sometimes that's what's required. Sometimes that's what's required. Mas às vezes é isso que é o requerido. Sometimes it's up to us Às vezes depende de nós to open up the doors, para abrir as portas, invite Jesus, convidar Jesus and say, this foundation is broken. e falar: Jesus, essa fundação está quebrada. So tear down this house. Então quebra essa casa. Because I'm tired of living a lie. Porque eu estou cansada de viver uma I'm mentira. tired of singing, but the words aren't coming from here, but they're coming from up here. Tô I'm tired of singing and the words don't come from here, they come from up here. cansada de cantar e as palavras não vêm daqui, estão vindo daqui. I'm tired of living a life Tô cansada de viver uma vida where I have to say que eu preciso dizer that I'm a Christian, que eu sou cristão. that I have to defend my actions Que eu preciso defender as minhas ações and try to give excuses for certain e things. tentar dar desculpas por certas coisas. I know everybody goes through things, it's fine. Eu sei you que know? todos passam por coisas, One beleza. thing is you saying that to somebody who doesn't know Jesus. One thing is you saying that to somebody who doesn't know Uma coisa é Jesus. você dizer isso para alguém que não conhece Jesus. Another thing is you saying that about yourself to someone who doesn't know Jesus. Outra coisa é você falar isso sobre você para alguém que não conhece Jesus. I want to live my life having to defend my actions to people who don't know Jesus. Eu não quero viver minha vida tentando defender minhas ações para as pessoas que não I conhecem want to live Jesus. my life Eu quero viver a minha vida because I'm rooted in that porque foundation eu estou enraizada na fundação so that they look at me, para que quando eles olhem para mim, they see how I speak, vão ver como eu converso, how I act, como eu ajo and know e sei that that person right there que aquela pessoa ali is a disciple of Jesus. é um discípulo de Jesus. They're living their life for Jesus. Eles estão vivendo sua vida para And Jesus. because of them, E por causa deles, I want to know about this Jesus. eu quero conhecer esse I want Jesus. to come close to this Eu quero Jesus. chegar mais perto desse Jesus. Clearly you have your life together. Claramente sua vida está bem. So show me how to create that foundation for myself. Então me ensine como criar essa fundação para mim também. Amen. Amém?